Gente, Pai do Senhor, temos algumas pessoas já entrando aqui. O Alson Salles falando aqui. Algumas pessoas já entrando aqui. David Ferraz, diácono lá de Casa Amarela. Mirela Campos, meu amor, minha filha. Chalegre Lucas também está aqui. E aí, David, me fala aí como é que tá o áudio aí. Tá tudo certo? Conta aí, me diz aí como é que tá o áudio aí. Dá um retorno aí. Gravando um vídeo aqui, vou deixar salvo para vocês. Na verdade é uma live, né, rapidinho aqui. E vou deixar salvo para vocês, tá bom? Depois quem quiser assistir, comentar, compartilhar, tá? Nós vamos deixar gravado aqui, tá? David Ferraz, meu grande amigo aqui, o mestre dos magos, disse aqui: meu amigo, tá tudo certo, tá ótimo. Então, confirmado o áudio aqui, vamos lá começar, tá bom? Eu quero falar sobre uma característica peculiar do cristianismo, que são as profecias bíblicas, tá? O cristianismo está estritamente fundamentado em profecias bíblicas, tá? Quando é dito assim, Jesus Cristo, ou Jesus Messias, esse termo, ungido, Messias, está apontando para as profecias do Antigo Testamento, tá bom? A gente não tem como negar isso, tá? Então, as profecias bíblicas não foram profecias que passaram aí em algum recanto, ou não são profecias obscuras, tá? Como as profecias dúbias de Nostradamus ou outras pessoas que afirmaram ser profetas, tá? A profecia bíblica está fundamentada na história. A profecia é revelada no Antigo Testamento de maneira sobrenatural aos profetas. Deus já revelou aos profetas o que iria acontecer, e Deus vai cumprindo a sua palavra na história, tá bom? O cristianismo tem essa característica, tá? Eu estava assistindo uma palestra de um pensador alemão, Werner Gitt, e ele dizia, exatamente sobre profecias, ele dizia nessa palestra que na nossa Bíblia existem cerca de 6.300 profecias. Ele menciona que dessas, cerca de 3.268 já se cumpriram, tá? 3.268 já se cumpriram, tá bom? Dessas, existem cerca de 300 profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram, quando Jesus veio e cumpriu essas profecias, tá bom? Cerca de 300 profecias. No Antigo Testamento, segundo um teólogo chamado René Paché, um teólogo francês, citado em um livro antigo de Gesiel Gomes, existem 1.517 profecias no Antigo Testamento que dizem que Jesus vai voltar novamente, tá? Sabemos que as profecias messiânicas são divididas em as profecias do servo sofredor, a primeira vinda, e as profecias do Messias que viria para julgar e reinar as nações, tá? Então, essas profecias são divididas, tá? Para você ter uma ideia acerca das profecias, só no Antigo Testamento existem a expressão assim diz o Senhor, expressão correlatas, acontecem no Antigo Testamento cerca de 3.808 vezes, 3.808 vezes, tá? Então, e as profecias acerca da nação de Israel? Tá? As profecias acerca da nação de Israel são muito significativas, tá? Sabemos que os judeus, a nação de Israel, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, tá? O Messias que viria de Deus para Israel e de Israel para o mundo inteiro. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias, tá? Muitos judeus converteram, tá? Muitos judeus aceitaram Jesus como Messias, né? E reconheceram Jesus como Messias. E o cristianismo nasce dentro da nação de Israel por um Messias judeu que pregou o evangelho, pregou a mensagem chamada evangelho, tá? Então, no Antigo Testamento, quando Deus promete, separa Israel, a nação de Israel, para ser a nação que deveria ser a nação eleita, né? A nação separada, para que o evangelho pudesse ser entregue, a mensagem pudesse ser entregue a todas as nações, tá? Quando Deus promete aos judeus, quando Deus tira os judeus, o povo de Israel do Egito, Deus diz assim, você abrir lá em Deuteronômio, capítulo 4, naquele capítulo, tem algo mais ou menos assim. Deus diz assim: olha, eu estou tirando vocês de uma terra, estou tirando vocês da escravidão do Egito, estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel, tá? Vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel,
vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão comer de pomares que não plantaram, vocês vão beber de cisternas que não cavaram, vocês vão comer da gordura da terra, do leite, da riqueza da terra. Mas tem uma coisa, Deus diz lá em Deuteronômio: Deus chama a nação de Israel 2 vezes de Jesurum, que é um jumento quando engorda, desconhece o seu dono. Então Deus diz: olha, quando eu colocar vocês na terra e vocês enriquecerem, vocês vão virar as costas para mim, feito Jesurum. E Deus diz: eu vou soltar atrás de vocês os meus 4 maus juízos: a fome, a peste, a espada e as bestas da terra, e vou espalhar vocês por todas as nações. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês serão odiados, mortos, massacrados por causa do meu nome. Mas tem uma coisa, Deus diz: lá nos últimos dias, quando vocês estiverem espalhados por todas as nações, quando vocês quando vocês estiverem em aperto, vocês irão clamar a mim. E Deus diz: eu ouvirei do céu, tá? Eu ouvirei do céu, tá bom? Vou ouvir do céu, vou estender minha mão poderosa, vou trazer vocês de todas as nações e vou colocar de novo nessa terra, tá? Então isso acontece basicamente 2 vezes. Primeiro, no cativeiro assírio e babilônico, né? A nação se desvia, Deus manda aquele grande juízo, eles são levados ao cativeiro, são massacrados, e Deus, com a sua imensa misericórdia, os traz de volta depois de 70 anos de cativeiro, conforme a profecia de Jeremias, tá? E acontece a segunda vez quando a nação de Israel rejeita o Messias, tá? Quando a nação de Israel rejeita o Messias. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 27, versículo 25, né? Quando Jesus estava sendo julgado lá, e Pilatos perguntou: olha, esse homem é justo, o que é que eu vou fazer com ele? Os judeus disseram lá, a nação de Israel disse lá em Mateus 27 e 25, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, tá? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, está lá, tá? Então o que aconteceu? Jesus foi entregue, Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado, colocaram coroa de espinho na cabeça de Jesus, praticamente arrancaram, né, a carne das costas de Jesus com aquele açoite. Depois colocaram uma trave de 100 quilos, levaram Jesus pela via dolorosa, Jesus apanhando. Depois o Messias de Israel, depois Jesus encontra o sirineiro, ele ajuda a levar aquela trave. Depois pegam pregos de 15 centímetros, traspassa as mãos e os pés de Jesus, tá? Como diz lá no Salmo 22, traspassaram as mãos e os pés, tá? E depois colocam Jesus no madeiro, e Jesus depois entrega o Espírito e morre. 3 dias depois Jesus ressuscita dos mortos, tá? Só que os judeus não aceitaram, e aquilo que eles disseram em Mateus 27 e 25 permaneceu ali como um memorial diante de Deus, tá? Então a nação de Israel foi duramente perseguida na história, tá? Duramente perseguida. Eles conheceram um novo desterro, tá? Conheceram um novo cativeiro, que foi depois da primeira revolta judaica no ano 70, tá? E a segunda revolta judaica com Bar Kokhba no ano 115. Eles foram completamente expulsos da terra, tá? Tem uma série de estudos proféticos que foram proferidos pelo pastor e professor Abraão de Almeida, né? Estudos proféticos. Essa série de CDs vende na CPAD, tá? Eu tenho os 12 CDs, são 12 CDs, tá? Eu tenho esses CDs, vendo na CPAD, mas piratear aí já está disponível no YouTube aí, você pode escutar tudo lá. Tem um CD lá de Abraão de Almeida que fala só sobre o rastro de sangue dos judeus, tá? O rastro de sangue na história dos judeus. É um resumo, não é tudo que eles passaram na história, tá? Mas me parece que é um resultado claro da rejeição deles, que eles fizeram do Messias, que veio de Deus para Israel, de Israel para o mundo inteiro. Eles não aceitaram como nação o Messias, né? O CD que fala sobre
esse problema, essa perseguição na história que os judeus passaram, chama-se um rastro de sangue, tá? E eu vou mencionar o ano e o que de fato os judeus passaram porque rejeitaram o seu Messias, tá? Passaram pelo cativeiro assírio, cativeiro babilônico, Deus teve misericórdia, trouxe eles de volta, tá? E depois eles passaram pelo cativeiro, começou pelo cativeiro romano, quando eles foram expulsos, tá? Quando eles foram expulsos, tá? Quando eles foram expulsos de Jerusalém, né? Da cidade, da terra deles, tá? Pelos romanos, no ano 70 e depois no ano 115, tá bom? A primeira revolta judaica no ano 70, depois a revolta de Bar Kokhba, tá? Então eu vou mencionando o ano, tá bom? E Israel, o vídeo vai ficar gravado, eu vou mandar o link para vocês, tá? Então eu vou mencionando o ano que eles passaram, tá bom? À medida que eu for mencionando, vocês prestem bem atenção aí, tá? O trecho da palestra lá de Abraão de Almeida é um rastro de sangue, tá? Então eu vou soltar aqui para vocês. No ano 49, o imperador romano Cláudio expulsa os judeus de Roma, tá? No ano 70, na primeira revolta judaica, a cidade e o templo são destruídos, 1 milhão de judeus são mortos e o restante são levados cativos pelos romanos, tá? No ano 70, o imperador romano Tito. No ano 115, eles foram expulsos da ilha de Chipre. No ano 640, 721 e 873, são forçados a se converter ao cristianismo no Império Bizantino, tá? No ano 1099, a comunidade judaica de Jerusalém é vítima de matança por parte dos cruzados, tá? Em 1146 e em 1391, os judeus espanhóis são forçados a se converter ao cristianismo, tá? Em 1290, eles foram expulsos da Inglaterra. Em 1306, eles foram expulsos da França. Em 1355, a população foi massacrada e 12 mil judeus mortos em Toledo, na Espanha, tá? Em 1349 e 1360, eles foram expulsos da Hungria. Em 1420, aniquilada a comunidade judaica em Tolosa, tá? Em 1421, eles foram expulsos da Áustria. Em 1492, 180 mil judeus foram expulsos da Espanha. Em 1495, eles foram expulsos da Lituânia. Em 1497, eles foram expulsos da Cilícia e da Sardenha. Em 1502, foram forçados a se converter ao catolicismo em Rhodes, sob ameaça de escravatura, tá? Em 1516, massacre de milhares de judeus em Lisboa. Olha aí o que eles foram passando na história, né? Em 1541, eles foram expulsos do reino de Nápoles. Em 1648 e 1656, 200 mil judeus foram assassinados na Polônia. Em 1727 e 1747, eles foram expulsos da Rússia. Em 1838, os judeus da Pérsia são forçados a se converter ao Islã. Em 1882 e 1890, 750 mil judeus russos são obrigados a viver em uma área limitada, dando origem aos guetos, muito utilizado durante a solução final, tá? Em 1939, entre 1939 e 1945, 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas alemães, tá? Em 1941, a comunidade israelita de Bagdá é atacada, 180 judeus perdem a vida. 1948 até hoje, perseguições nos países árabes e expulsões em massa, tá? Inclusive aqui a gente tem relatos aqui no Brasil dos chamados cristãos novos durante o século XVI, quando os judeus que foram perseguidos aqui no Brasil foram obrigados a se converter ao cristianismo, tá? Foram obrigados a se converter ao cristianismo. Os que ficaram se converteram, foram chamados de cristãos novos, que fugiram com os holandeses, fundaram o que é chamada hoje a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan e a maior potência mundial hoje, que é os Estados Unidos, tá? Então, os judeus passaram por tudo isso tão somente, gente, porque rejeitaram o seu Messias, tá? Rejeitaram o seu Messias. Só que a profecia lá de Ezequiel 37 se cumpriu pela metade, gente, tá? Quando Israel estava assim, eu estava lendo um livro do professor
Samuel Fernandes Magalhães Costa, que é um médico gastroenterologista aqui do Recife mesmo. Ele escreveu um livro chamado Nova Era, um passo para a manifestação Maitreya. Esse livro era da Chamada Meia-Noite, ele era na época o único escritor da Chamada Meia-Noite, tá? No Brasil, ele era o único escritor da Chamada Meia-Noite no Brasil. E ele escreveu esse livro, eu li esse livro. Ele disse que em 1929 as pessoas não aceitavam a escatologia assembleiana, a escatologia batista, que era pré-milenista. O que é que a escatologia pré-milenista dizia? Não pode haver arrebatamento da igreja sem que Israel volte a ser nação. 1929, tá? Então, alguns teólogos assembleianos defendiam que a igreja só seria arrebatada depois que Israel voltasse a ser nação, não podia ser antes, tá? Então, os assembleianos, alguns pastores assembleianos, alguns pastores batistas, a teóloga holandesa Corrie ten Boom, autora do livro Refúgio Secreto, e o fundador da obra missionária chamada Meia-Noite, o teólogo Mimal, defendiam que Israel não podia voltar a ser nação. Defendia que a igreja não seria arrebatada antes que Israel voltasse a ser nação, tá? E o que aconteceu? Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. O que acontece durante a Segunda Guerra Mundial? Os judeus são perseguidos, são massacrados, são levados aos campos de concentrações. 6 milhões de judeus são massacrados, são assassinados, tá? 6 milhões de judeus. A guerra encerra em 1945. Já havia o movimento sionista desde antes da guerra, tá? Desde a Primeira Guerra Mundial já havia o movimento sionista, os judeus querendo voltar para a terra e voltar a ser nação, tá? Em 1948, David Ben-Gurion proclama a independência do Estado de Israel. O Estado de Israel nasce em um só dia, conforme a profecia de Isaías, tá? O Estado de Israel nasce em um só dia e eles voltaram a ser nação. Então se cumpriu ali a profecia de Ezequiel 37, né? O vale de ossos secos. Quando Deus diz ao profeta Ezequiel: profetiza esse vale, por acaso esses ossos ter alguma esperança, podem renascer? E Ezequiel diz: tu sabe, né? E Deus manda ele profetizar. E os ossos começam a se juntar depois daquele reboliço, se juntam os ossos e começa a nascer carne, tá? E depois Deus vai soprar o Espírito. Então, a nação de Israel nasceu, renasceu. Os ossos se juntaram e nasceram carne, mas eles ainda não receberam o Espírito, o sopro do Espírito, eles ainda não receberam, tá? E nós entendemos que eles receberão o sopro do Espírito depois que a igreja for arrebatada, tá bom? Então fica aí para vocês, eu vou deixar o vídeo salvo aqui, tá bom? Vou deixar o vídeo salvo, vou compartilhar nas listas de transmissão do Bom Dia com Teologia, tá? E vou deixar salvo aqui no Instagram, tá bom? Então fica aí uma breve reflexão para a gente aí do preço que os judeus pagaram na história por não aceitarem o seu Messias, tá? Quando ele disser lá em Mateus 27, 25, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, tá? Então eu dei um breve relato aí. Existem muitas outras coisas mencionadas na história que os judeus sofreram, o antissemitismo que eles sofreram, tão somente por ser judeus, tá bom? Então eu mencionei aí algumas coisas e mencionei a fonte. Abraão de Almeida, na série de estudos proféticos que vem na CPAD, uma série de CDs, mas que infelizmente já foi pirateado, já está disponível no YouTube aí, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou saindo aqui, deixando salvo para vocês aqui o vídeo, e vocês aí vão poder assistir depois com calma, assistir quantas vezes quiser, compartilhar, comentar, tá bom? Deus abençoe. O meu amigo participando aqui, meu amigo David, um abraço dele. Tu é meu irmão. Marcos Borges, lá de Carpina também, Deus abençoe aqui. Eu vou deixar salvo, eu vi que o senhor entrou depois, vou deixar salvo o vídeo aqui. Meu grande amigo, né, Alex, risadinha, meu grande amigo Alex participando aqui também, meu amigo Diniz, o presbítero Jonas Lucena, tô olhando aqui quem participou, tá? Fábio Araújo também, Itiel, Nelson, tá? Israel participando aqui, aluno da Estadeb, José Humberto,
tá bom? Albert Dias, Gesiliel, Marfson, Lucilene Silva, uma irmã lá de Limoeiro, Gesiliel, Lucas Queiroz, Israel, Inaldo Batista, meu grande amigo, tá bom? Participar aqui, minha filha Mirella, a irmã Viviane Geração, faltou aula hoje, Bruno Rafael Nilo, pronto, aqui os irmãos Gisele Jovem participou aqui. Bem, devo estar dizendo aqui que a irmã Penélope está mandando um abraço, amém, Deus abençoe. E Alex está dizendo que ele é o meu herege favorito. É verdade, você é meu irmão e meu herege favorito. Deus abençoe, meus irmãos, a todos aí. Fica aí esse vídeo para vocês assistirem depois, quantas vezes quiser, e compartilhar, comentar, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. A irmã Viviane Geração recebeu a presença aqui, né? Ao vivo aqui. Deus abençoe a irmã Viviane. Próxima quinta a gente se encontra, se Deus quiser, aqui em sala de aula, na Estedeb. Deus abençoe.